Senhor secretário, José Antônio Parimoschi, das Finanças de Jundiaí, doutor José Roberto Isotti, diretor de Finanças, companheiros vereadores, Carlos Kubitsa, Gerson Sartori, primeiro secretário, José Antônio Cachan, o Tico e a vereadora Marilena Negro, as pessoas da imprensa, muito obrigada por terem vindo prestigiar essa audiência pública, principalmente para a comissão mista. Nós vamos contar com os trabalhos da nossa diretora legislativa, a Vilma Camilo Manfredi, o diretor financeiro de Jair Bocanella, o senhor Paulo Daposo, taquígrafo, no audiovisual, a Tarsis, a Priscila, o Mauro e a Isabela, e a doutora Ana Raquel, da Secretaria. Sob a proteção de Deus, nós damos por abertos esses trabalhos da audiência pública de que trata o artigo 9º, seu parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública, a comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Nós esclarecemos a todos os presentes que a comissão de que fala o artigo 166, no parágrafo 1º da Constituição Federal, é a comissão mista ou a comissão especial, que nesta casa é formada pelas comissões permanentes de Justiça e Redação e de Economia, Finanças e Orçamento. Segundo os estudos elaborados pela consultoria da Casa, o senhor secretário e os seus assessores e também os senhores vereadores deverão limitar o tema desta audiência pública ao quesito cumprimento das metas fiscais deste terceiro quadrimestre. Por metas fiscais, nós devemos entender os temas pertinentes à arrecadação, que é a receita em todas as suas formas, e aqueles que disserem respeito às despesas, os limites constitucionais e legais, por exemplo, a folha de pagamento e o crescimento do quadro de servidores, a renúncia de receita e também os riscos fiscais. Dessa forma, não vão ser admitidas nessa modalidade de audiência pública quaisquer outras abordagens, como metas físicas de serviços, obras, programas, convênios e outros, posto que essas matérias terão um momento e um instrumento próprio previstos em lei para sua avaliação. Portanto, a matéria objeto dessa audiência será exclusivamente técnica, ou seja, o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Indagações sobre temas estranhos a essa matéria vão ser indeferidas por esta presidência. Ainda a título de esclarecimento, nós informamos que a preferência para a elaboração de questionamentos ao senhor secretário e ao senhor diretor é dos senhores membros da comissão mista, posto que esta comissão depois vai elaborar a ata com o parecer final dos trabalhos e a conclusão da demonstração e da respectiva avaliação das metas fiscais no quadrimestre. Todavia, se outras pessoas ou vereadores também tiverem perguntas relevantes e pertinentes sobre o tema cumprimento das metas fiscais deste terceiro quadrimestre, a presidência poderá deferir o questionamento para a resposta do senhor secretário. Pedimos então ao senhor secretário, José Antônio Parimoschi, que dê início às suas explanações das metas fiscais desse quadrimestre. Óbvio, está certo que cumpre a determinação legal, mas sempre dentro do prazo previsto, é o secretário quem nos convida
ofício, né, já pedindo que seja aprazada a data para que a gente reúna a nossa comissão mista, juntamente com ele e a sua assessoria, hoje com o José Roberto Risotti, que é o seu diretor financeiro. Obrigado, presidente Ana Tonelli. Bom dia a todas e a todos. Vereador Cachan, vereador Tico, vereador Carlos Kubica, vereador Gerson, que eu acabei de ver por aqui. Enfim, todos os vereadores, muito bom dia. Vilma, o Paulo, Jair, enfim, todo o pessoal aí da Câmara Municipal, da equipe técnica e da imprensa, a imprensa de uma forma geral. Essa é a 7ª vez, desde o início da administração Arifossa, em que nós estamos presentes aqui nesta casa, para poder prestar contas dos resultados, não só orçamentários, mas fiscais do município. Tivemos oportunidade, ano passado, de, por determinação legal, conforme colocou a presidente, estar apresentando os resultados fiscais, os relatórios de gestão fiscal dos 3 quadrimestres, e também tivemos a oportunidade de discutir aqui LDO, PPA e orçamento, onde nós tivemos um público razoável. A mudança de cultura, presidente, as pessoas entenderem que esse ato é um ato de responsabilidade não só fiscal, mas de responsabilidade com o legislativo e com a sociedade. E o legislativo não mais, o legislativo é o grande representante, né, na nossa forma democrática constituída da nossa população. Eu vou ser bastante breve, porque nós temos algumas metas só a serem aqui demarcadas, né? Na verdade, esse relatório já foi publicado na imprensa oficial em janeiro, e nós vamos aqui praticamente traduzir esses números, esses dados, e depois eu vou até ficar à disposição dos vereadores para questionamentos. O Zé Roberto Risotti, meu diretor de Planejamento e Execução Orçamentária, está aqui ao meu lado. São questões, como a Ana disse, eminentemente técnicas, eventualmente alguma questão poderá ser encaminhada a ele também, e que poderá me ajudar a responder a todas as dúvidas dos senhores. Eu vou começar falando da receita corrente líquida. Nós tivemos uma evolução. Bom dia, vereador. Nós tivemos uma evolução de 2004 para 2005. Nós estamos tratando naturalmente do último trimestre, né, do último quadrimestre de 2005, que fecha o ano e que acumulado a receita corrente líquida ficou em R$ 531.861.000. Contra uma mesma receita corrente de 2004, da ordem de R$ 466.505.000. Nós fizemos um crescimento de 14%. Nosso resultado primário são as receitas fiscais menos as despesas fiscais, excluídas aí operações financeiras, enfim. Nós tivemos em 2005 receitas fiscais da ordem de 506 milhões contra despesas fiscais da ordem de 392 milhões, o que nos propiciou um resultado primário da ordem de 114 milhões de reais. Significa que o município realmente tem liquidez e tem capacidade para cumprir os seus compromissos financeiros, especialmente o serviço da dívida, que é composto de juros mais amortização. No ano de 2005, nós desembolsamos R$ 31.933.000 de serviço da dívida, que mostra realmente a capacidade que o município tem de honrar esses compromissos assumidos. A dívida líquida do município, que na verdade é a dívida consolidada menos a disponibilidade de caixa, né, que nós temos, é o saldo em conta corrente, para ficar claro, monta em 2005 R$227.341.000 contra R$264.923 em 2004.
significa uma redução da ordem de 14%. O limite comprometido, quando nós fazemos a proporção da receita corrente líquida, que foi de 531 milhões, ficou em 42,7%. O limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e Resolução do Senado Federal é de 120%. Portanto, nós estamos muito aquém do limite estabelecido em lei. As despesas com pessoal. As despesas com pessoal, nós fechamos 2005 um valor total de 217.182.000 contra 188.222.000 em 2004. São 15% de crescimento nominal. O percentual comprometido da receita corrente líquida é os 217 sobre os 531 de receita corrente. 40,8%. Demonstra realmente também a efetividade do município no cumprimento desta meta fiscal. Os gastos com pessoal têm se mantido religiosamente dentro de um patamar de controle absoluto para que nós tenhamos um orçamento absolutamente equilibrado. As nossas metas realmente nos permitem que nós tenhamos condições de assumir e cumprir todos os compromissos assumidos. Em 2004, esse percentual foi de 40,3%. Então, nós praticamente mantivemos. O limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal é de 51,3%. Próximo item, operações de crédito internas e externas. Eu não sei se a imprensa recebeu, mas nós vamos passar isso. Eu acho que o Jair está passando cópia, enfim, esses dados, para vocês poderem acompanhar. As operações de crédito internas e externas totalizaram 5.817.000 em 2005, contra 9.541.000 em 2004. Reflexo ainda de liberações de operações de crédito realizadas com o BNDES, que se encerraram praticamente em 2004. Nós temos apenas um saldo ainda a ser liberado. Uma redução de 39%. O percentual sobre a receita corrente líquida, desses 5.817.000 contra os 531 milhões, dá 1,1%, e o percentual permitido pela resolução do Senado e Lei de Responsabilidade Fiscal, 16%. Portanto, nós estamos bastante aquém do limite permitido. Abaixo temos alguns indicadores estabelecidos no período, a inflação medida pelo INPC, que apenas como referencial para nós avaliarmos a evolução. Nós temos os dados aí, eu estou me reportando a dados de 2005, último quadrimestre, ano 2005 fechado, e eu acabei fazendo um comparativo com o ano 2004 para que ficasse, talvez, de fácil compreensão. Então, presidente, esses são os dados principais que nós tínhamos a apresentar: receita corrente líquida, resultado primário, dívida líquida, despesa com pessoal, operações de crédito. E aqui nós terminamos essa breve apresentação. Ela é sintética, exatamente em razão dos poucos dados que nós temos que vir aqui apresentar. E nós estamos à disposição. Eu também coloco a minha assessoria técnica à disposição para que ela possa responder aos questionamentos dos senhores vereadores. A presidência agradece a sua brilhante explanação e registra também a presença dos vereadores pastor Roberto Conde e doutor Cláudio Miranda. Lembramos que fazem parte dessa comissão mista os vereadores Adilson Rosa, doutor Cláudio Miranda, Felisberto Negri, Gerson Sartori, Júlio César de Oliveira, Luiz Fernando, Marcelo Gastaldo, Marilena Negro, o pastor Roberto Conde e a doutora Silvana. Ela é presidente da Comissão de Justiça e Redação, e o vereador Gerson, presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Primeiramente, a presidência passa a palavra ao vereador Gerson Sartori, como presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Com a palavra, vereador Gerson. Dado som aí, Maurão, beleza. Entendendo aqui o pedido do Cachá, ele pediu para falar pouco.
Isso. Aqui, depois nós vamos aprender matemática também, Caixão. Vou trazer uma lousa na próxima sessão, por causa do cadeião. O secretário Parimoski, na tabela demonstrativa das despesas com pessoal e previdência, existe uma grande diferença do total apurado no mês, de mês a mês, da mão de obra terceirizada. Tem lá mês 70%, outro 20%, pelo menos o que eu estava analisando. Então parece que um mês varre rua, outro mês não varre rua. Eu queria entender mais ou menos como que é essa questão aí, como que tem essa variável aí, se é que dá para responder hoje. E se você poderia fornecer, em outra oportunidade, que seja o detalhamento de todas, de 2005, o total de 2005 disso, e essa variação detalhada. A gente pode até ir lá depois para você dar uma pincelada e uma explicada para a gente. E uma outra questão, as despesas relativas ao pagamento do 13º para os agentes políticos, cuja lei foi aprovada em dezembro último, retroagiu seus efeitos para janeiro de 2005 e foi justificada com o superávit de arrecadação no orçamento. Essas despesas integram a folha de pagamento de dezembro? E qual o valor da despesa realizada? E uma outra questão, que aí é relativa à questão da FUMAS, você tem verba lá de manutenção de atividades de suplementação alimentar, reurbanização e construção, e manutenção de atividades de fundação, que são 1.100.000 para atividades de suplementação alimentar, 8.800.000 para reurbanização e 3,5 milhões aí para manutenção das atividades da fundação. No relatório resumido, você tem que a habitação teria gastos de 13.500.000. E nesse mesmo relatório tem aí uma sobra de praticamente 7 milhões. Então, o que nós gostaríamos de saber é quanto que foi gasto com manutenção de atividades e quanto de suplementação alimentar, bem como quanto para reurbanização e quanto que foi para a construção de casas populares. E quanto que foi gasto na manutenção das atividades da fundação. Finalmente, quantas casas foram construídas em 2005? Mas não precisa ser agora, vereadora, eu sei, mas é uma oportunidade. E aí depois o secretário, eu sei que ele não vai ter todos os dados aí. Depois eu vou entregar para ele para a gente ter uma conversa depois. Embora o senhor estivesse na casa, quando nós fizemos a abertura dessa sessão, né, o senhor não estava aqui no plenário e eu quero crer que o senhor não ouviu, né? Veja, metas físicas de serviços, obras, programas, convênios e outros, nós vamos ter um momento e um instrumento próprio previsto em lei, que não hoje, não é? Então, hoje, o secretário vai se limitar a falar nessas metas fiscais, não é? De cada quadrimestre. E os temas estranhos, então, eles poderão ser indeferidos, inclusive o próprio secretário depois, ele se predispõe a dar as respostas, até porque o senhor tem anotado, ele vai poder estar levando, não é? E na ocasião, claro, ele vai estar respondendo. Questão de ordem, vereador Caixão. A minha questão de ordem era para isso mesmo, porque foi bem claro, explanado, que o objetivo hoje é o quadriênio, as metas, isso daí. O nosso nobre colega Jair Sartori poderia pedir à casa que marcasse com todos nós vereadores tudo isso que ele está pedindo, um negócio super estranho no que se refere ao que tange a ordem do dia de hoje. Questão de ordem, senhora presidente. Correto, até porque os temas são pertinentes à arrecadação, através da receita, não é, em todas as formas, e os que disserem respeito às despesas, os limites constitucionais e legais, por exemplo, a folha de pagamento, crescimento do quadro de servidores, renúncia de receita e riscos fiscais. Essa é a ordem do dia, não é, dessa audiência pública. Questão de ordem da vereadora Marilena. Eu entendo que este é o momento, senhora presidente,
onde aprovamos um orçamento, recebemos um orçamento aprovado para 2005, né? Depois tivemos a oportunidade de aprovar o orçamento para 2006, e nesse momento a gente está vendo o resultado. Tem um relatório de execução orçamentária e chama atenção valores que pode ser arrecadação maior de receita, como aconteceu aqui com a FUMAS, que eu acho que tem um detalhamento que pode ser posterior. Mas eu entendo que é o momento de nós tirarmos nossas dúvidas em cima do que foi publicizado. Nós não estamos inventando nenhum número. Eu, pelo menos, tenho informações aqui que eu gostaria de saber, e se não for o secretário de Finanças, nesse momento, se ele não puder abrir, tenho certeza que ele o fará em outra oportunidade, ou com outro secretário. Mas eu ainda acho adequado que é o momento que porque na próxima nós vamos estar tratando de outras metas também. Então, nunca nós vamos poder abrir e discutir despesas. Então, eu defendo a pergunta do Gerson, está pertinente, com exceção da FUMAS, que tem um detalhamento maior, mas existem valores aqui que a gente precisa entender se é sobra, e minimamente por que algumas metas são cumpridas e outras não. Vereadora, em que pese a senhora estar carregada de razões e o vereador Gerson também, esta é uma casa de leis e as leis deverão ser cumpridas, e é o que procuramos fazer religiosamente em todos os setores e segmentos que aqui acontecem. Então, a senhora também não estava aqui no plenário, a senhora não ouviu a leitura, quando nós dissemos que por metas fiscais nós devemos entender esses temas pertinentes. Porém, a presidência pode deferir as questões. Eu gostaria que a senhora e o vereador Gerson, por fineza, prestassem atenção, uma vez que a presidência é democrática, ela pode deferir as questões, em o secretário querendo, ele poderá responder as questões do vereador Gerson, por essa democracia que sempre imperou e continuará imperando nesta Casa de Leis, senhor vereador Gerson. Compreendo perfeitamente as razões colocadas pela presidente. Com certeza vou estar encaminhando depois e a gente aguarda o secretário responder. E a gente até às vezes aproveita o momento, até devido à última reunião que aconteceu aqui na questão da saúde, por exemplo, envolver o nome do secretário sem ele estar, e eu acho que até de maneira injusta, até comentava isso com o vereador Cachan, até de maneira injusta, estava falando questões do secretário. Então a gente aproveita hoje, até pelo conhecimento que ele tem. E uma última questão é sobre a questão do superávit, que aí, tanto eu, o pessoal da assessoria, outras pessoas que a gente conversou, a gente não tá entendendo bem. E aí eu tenho um exemplo aqui, que é a questão, o Ceará fechou em 2005, vou dar o exemplo aqui do Ceará, fechou em 2005 com superávit nominal. O governo do estado do Ceará anunciou ontem que fechou em 2005 com superávit nominal de 195 milhões. Ou seja, o estado gerou receitas suficientes para suas despesas e ficou com saldo positivo mesmo após pagar juros e amortizações de sua dívida, inclusive as dívidas com o governo federal. O estado também reduziu significativamente seus endividamentos. A relação dívida-receita caiu 0,91 em 2004 para 0,74 no ano passado. Em 2002 o índice era de 1,25. Mas olhando aí no diário que está aqui, o número que a gente acha, a hora que desconta as dívidas, a gente não consegue fazer bater. Também não precisa ser agora, não sei se é pertinente agora ou não, mas depois, uma hora que a gente pudesse sentar na secretaria, para dar até para você dar uma explicada melhor para a gente como que chega a esses dados. Era isso que eu tinha para estar consultando, senhora presidente, e desculpe no que eu ultrapassei, eu compreendo que as leis devem ser cumpridas e a gente procura, na medida do possível, ser pertinente. Mas na democracia, com certeza absoluta, o secretário, ele passará suas informações. Antes de passar a palavra a ele, nós registramos também a presença do vereador Julião, vereador Júlio César de Oliveira, que é membro da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Secretário. Obrigado, presidente. Os dados não são todos disponíveis, nós vemos aqui preparados para poder apresentar as metas fiscais, como bem colocou a presidente, vereador Gerson, mas eu não vejo nenhum problema, vereadora Marilena, se não numa reunião lá na secretaria, nós podemos até marcar
um outro dia, fazemos uma reunião de trabalho. Já me propus isso no ano passado, inúmeras vezes. Todas as vezes que vocês se sentirem carentes de alguma informação e que nós possamos trazer essa informação para cá, quer do ponto de vista conceitual e quer o dado propriamente dito, que às vezes nós somos perguntados pela ação específica, não tenha dúvida que a gente pode pegar esses dados, desagregar esses dados e trazer esses dados à luz, né, do entendimento de cada um dos senhores. Eu só vou passar muito rápido, Gerson. Você fez uma menção à questão de pessoal terceirizado. Não tenho naturalmente esse quadro aqui. Nós estamos falando de despesa com o pessoal do exercício, nós não estamos falando do detalhamento, mas, e você mencionou a questão de contrato, um mês paga, enfim, veja, o contrato é absolutamente regular, né? Todos os meses há um valor empenhado, há uma prestação de serviço, uma nota fiscal apresentada por essa prestação de serviço, e esse valor é liquidado. Tá? Então, existe uma regularidade muito grande nessa prestação de serviço essencial, por exemplo. Tá? Então, não é ela que provoca absolutamente qualquer tipo de distorção na planilha, que eu não sei qual é que você está olhando, mas, enfim. As despesas com pagamento dos agentes políticos, na verdade, nós contabilizamos isso em janeiro, né, de 2006. O cálculo é só, nós fazemos 18, né? Nós temos a planilha de evolução aqui do tipo dos cargos, né? Do número de servidores, 2004 para 2005, basta nós pegarmos 18 e multiplicar por 7.875, que é o valor da remuneração de cada secretário, nós vamos chegar ao valor que foi efetivamente pago. Não há absolutamente nenhum problema nisso. E a questão de superávit, né, eu vi que você puxou alguns dados aí, a Marilena também, do relatório resumido da execução orçamentária, e eu tive a oportunidade de discutir isso com alguns jornalistas, né, uma delas está aqui, que ela mostra muitas vezes uma fotografia estática, porque ele faz uma demonstração no balancete estático de um determinado momento dos valores que foram efetivamente empenhados, e muitas vezes fica a dúvida. Ele mostra o resultado do período e mostra o resultado acumulado. E realmente, na análise, às vezes, pode gerar algum tipo de dúvida por parte daquele que está fazendo a análise. Como o orçamento é uma peça bastante dinâmica, o processo orçamentário é muito dinâmico, quando você enxerga lá naquele relatório, que já tem um certo atraso publicado, o valor empenhado, né, efetivamente contabilizado ou liquidado, naturalmente que você não está enxergando essa dinâmica do orçamento. E quando muitas vezes nós estamos respondendo essa pergunta, nós já estamos lá na frente, com uma outra posição. Tá? Então, essa dinâmica é que é interessante que a gente possa ter essa compreensão para poder fazer as análises adequadas. Quando você fala do superávit nominal do Ceará, o superávit nominal do município apresentado por metas aqui na Lei de Responsabilidade Fiscal é um pouquinho diferente, que para nós o superávit nominal significa o acréscimo ou diminuição, no caso seria um déficit, da dívida. Tá? Quando você fala do superávit nominal do Ceará, ele está computando as despesas, a receita, menos as operações de crédito, menos as despesas, e aí ele tem um resultado, um saldo, que se positivo é superávit, e aí ele deduz todo o serviço da dívida dele. E depois ele tem a dedução de todas essas despesas, você tem o resultado nominal. Se ele ainda tiver, entre aspas, saldo positivo, ele tem um resultado positivo, um superávit nominal. Tá certo? Então, é um pouco diferente dessa análise que nós fazemos aqui. Tá? Senhor secretário, não que não sirva para que nós estamos tratando aqui, mas, enfim, são coisas um pouco distintas que precisam ser. Uma parte, só em cima do superávit, é que aqui a dedução na amortização da dívida consta o valor de 9.448.000 e a gente não consegue fazer essa conta quando aparece a dívida consolidada. Então, depois, se puder, porque está publicado. Eu vou pedir, o Risoto está fazendo uma observação aqui, ele vai tentar explicar para você que você está confundindo a dívida com o estoque da dívida. Tá? Então, a gente precisa ter essa compreensão para poder não fazer nenhum tipo de equívoco. A posição da dívida consolidada ela representa aquilo que tem de estoque da dívida a pagar até o final dos contratos. Ou seja, toda a dívida do município até aproximadamente 2027. Então, não dá para misturar estoque com fluxo. Quando a gente fala em resultado nominal, a gente está tentando medir quanto cresceu ou quanto diminuiu a dívida de um ano para o outro. Né?
Quando a gente usa a dívida consolidada, é para fazer a aferição do quanto a correção monetária, o quanto a política de juros que o governo federal pratica está afetando ou não a dívida, né? É nesse sentido. Se ela cresce exageradamente, sem motivo algum, então isso é motivo de preocupação. Provavelmente por um endividamento maior do município, já que na dívida consolidada também estão apresentados a dívida flutuante, que são os restos a pagar que os municípios acumulam de um ano para o outro. Então, de fato, encerra conceitos que traduzem uma visão muito mais ampla, muito mais abrangente do que aquela exclusivamente voltada para entender o resultado do exercício, né? Por isso. Mas existem manuais do próprio governo federal explicando cada um desses itens, e nós obedecemos cada um deles, né? Então, e essa planilha, ela é elaborada pelo Tribunal de Contas do Estado. Nós preenchemos as planilhas com base nos dados contábeis, e muitas vezes o próprio Tribunal de Contas do Estado apresenta algumas falhas conceituais que nós contestamos o tempo todo, né? E eles são assim um pouco inatingíveis, eles se negam a corrigir aquilo que muitas vezes é evidente, né? Em que pese a gente deixe algumas queixas. Então, muitas vezes, essa tabela de dívida consolidada, aparentemente, vai trazer resultados que não batem com a execução orçamentária, porque de fato não são. Eles têm que ser vistos com o balanço patrimonial do município, com o acúmulo das dívidas de longo prazo, de médio e longo prazo, e não só de curto prazo. Está respondido? Vereador Cachan, o senhor tem alguma questão? Não. Vereadora Marilena Negro. Primeiro, um comentário. Eu percebi que os balanços foram publicados 2 vezes, em 27 de janeiro e 3 de fevereiro. Aí a gente tentou olhar se tinha alguma indicação de correção, de erros. A gente começou a analisar o de fevereiro achando que é o que vale, mas eu não entendi por que teve 2 publicações. E também tem uma indicação no artigo 54 da Lei de Responsabilidade Fiscal que fala que eles têm que ser publicados assinados. Então, ele está vazio, só aparece o nome das pessoas. Então, é uma pergunta para ver se teve erro e por que ele não está sendo assinado. Eu gostaria de perguntar, em relação a gastos com pessoal. Gastos com pessoal. Eu acho que o que o vereador Gerson comentou é pertinente de mão de obra terceirizada, porque são gastos que compõem a folha. E vocês nos apresentaram uma planilha onde indicam os percentuais prudenciais exigidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, e os valores citados com despesas incluem valores de gastos com pessoal mês a mês. E a gente realmente precisa entender por que varia tanto. Então, eu estou reforçando a pergunta do Gerson para ter um parâmetro do que compromete a folha de pagamento, especialmente no momento que se discute, vem para casa aí, talvez uma possibilidade, uma legislação aí, tratando do aumento para o funcionalismo. Então, é importante esse detalhamento, porque ele compromete a folha de pagamento também. Tem mês de janeiro, que ele correspondeu a 73% do valor de gasto da folha de pessoal ativo, e tem mês que foi 13% durante o ano. Então, tem que ter... Como que eu vou fazer uma previsão, pensar na LDO futura, para alcançar as metas no ano que vem, 2007, com gasto de pessoal? Tem que ter minimamente um parâmetro. Então, é pertinente a sua pergunta, a pergunta do vereador Gerson, eu reforço aqui. E ainda com relação a pessoal.
Nós temos alguns parâmetros, como a imprensa oficial que publica a tabela anual, que a própria LDO exige, a Lei 6.557, aprovada em junho de 2005, quando tabela, ela quantifica os cargos e empregos da Prefeitura. Nela, eu posso visualizar e contabilizar quais cargos estão ocupados, consigo visualizar quais os cargos que eu vou prever a gratificação de nível universitário, por exemplo. São os cargos CC0, CC1, CC2, CC3, que já está lá no Estatuto, que prevê a gratificação de 40%. Os níveis A e B, médicos, outros níveis, que totalizam 437 cargos em agosto de 2005, contando ali, porque a somatória não se faz a somatória toda, incluindo os seletistas, não incluindo o pessoal que está lotado no planejamento, por conta que são os funcionários do DAI. Então, diante dessa lógica, é possível prever o impacto financeiro na folha com esse tipo de despesa. O artigo lá do 5º, inciso 5 do artigo 98 do Estatuto do Servidor, ele define, assim, com uma certa flacidez, a gratificação de 40% para níveis CC4 a CC7. E esse número de cargos corresponde a 278 cargos contados nessa tabela publicada. Como a gente já tentou saber isso no Recursos Humanos, e é uma questão muito séria, porque os cargos de confiança, a indicação, são cargos de livre nomeação. Então, eles estão afetos ao gabinete do prefeito, à Casa Civil. O Recursos Humanos não detém o controle de toda a folha, acaba ficando para finanças, por isso que eu estou remetendo essa questão para finanças. Se a gente tem 278 cargos, como que é possível trabalhar com essa previsão orçamentária, se eu não sei que funcionário tem direito a receber? Então, eu tenho dos 278 cargos, tá? Acho que são 120 só do CC4, então eu presumo que vai ter 40%. Então, 278 servidores, esses salários podem ter um impacto, porque vão requisitar. E eu queria saber para quem fica o controle disso. Se eu não consigo ver que o controle está na Secretaria de Recursos Humanos, a previsão orçamentária geral acaba ficando na Finanças, e quem dá a ordem é o chefe da Casa Civil, que manda contratar. E é assim que tem sido a regra, pede para nominar. E então a gente não sabe, para funcionário público tem regras, os cargos são criados por lei, há previsão regimental para provimento desse cargo, e para outros depende de alguma coisa. Como que Finanças consegue trabalhar com essas oscilações, se há previsão orçamentária para gastar X, e no decorrer do ano começam a aparecer despesas extras, porque existem essas brechas na legislação para que faça isso. E acho que eu tenho mais uma pergunta. Deixa eu ver se é isso. Mas aí seria uma questão mais de... Não tendo condições no momento para responder tudo, eu gostaria muito, até acatando aqui sugestão na minha companheira vereadora e presidente Ana Tonelli, para que a gente vá mais perto dos secretários, mas para obter respostas, né? Não para tomar café, sabe, presidente? Mas então, eu tenho certeza, desculpe, eu tenho certeza absoluta que o secretário vai receber a senhora e a senhora sairá de lá com as respostas. Tanto ele quanto o diretor, o José Roberto, a mesma coisa. Mas é claro que haverá o chá para acompanhar a conversa. Uhum. Então, só finalizar, Carlão. Então, só para finalizar, a minha preocupação é com despesas e gastos de pessoal, onde a gente percebe que o município está bem abaixo da meta estabelecida, ele consegue prever um percentual, gastar muito menos com pessoal. Aparentemente, pelos quadros publicados, os resumos da execução orçamentária,
as despesas, elas não têm um parâmetro assim regular, uma regularidade, ela oscila, isso preocupa, ainda assim se gasta muito aquém do que poderia gastar com o pessoal. Então, eu gostaria de saber como que Finanças lida com isso, com um fluxo tão complexo que é na área de recursos humanos. Nós lidamos de maneira responsável, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Secretaria de Finanças se pauta exclusivamente pelas leis, né? Nós não inventamos regras, não temos poder discricionário para ficar criando nem transportando realidades ou até surrealidades. Começar pelo começo, né? Os gastos com pessoal, depois eu vou pedir de novo para o Resotti, porque tem uma questão conceitual também, quando a gente olha essas planilhas. Nós viemos aqui para fazer a exposição dos limites constitucionais estabelecidos para os gastos, as metas fiscais estabelecidas para pessoal, dívidas, enfim. E receita corrente, dívida líquida, despesa com pessoal, operações de crédito, enfim. Nós podemos analisar aqui esses dados todos, estão dentro de uma normalidade tão grande que os limites percentuais se encontram absolutamente muito aquém daqueles estabelecidos pela lei. Isso é um sinal muito positivo, ao contrário, não é demérito nenhum, ao invés de gastar 54% com o pessoal, gastar 40%. Não é? Diferentemente de outras esferas de governo, que inflam a máquina, às vezes, com um número de contratações absurda, a Prefeitura de Jundiaí não o faz. Eu vou passar para a senhora aqui uma relação de todos os servidores, né, até atendendo a sua solicitação na última reunião, que pediu para que nós desagregássemos todos os dados. Nós já tínhamos desagregado, só não tínhamos incluídos nessa relação os cargos em comissão, que em 2004 nós tínhamos 17 agentes políticos, em 2005, 18. Em 2004 nós tínhamos 429 cargos em comissão, em 2005, 429 cargos em comissão. Variáveis, 1. Em 2004, 1 em 2005, seletista, 690 em 2004, 699 em 2005, fixos, 21 em 2004, 20 em 2005, estatutários, que foi onde nós privilegiamos a contratação via concurso público, 3.697 em 2004, 3.789 em 2005, municipalizados da saúde, 54 em 2004, 63 em 2005, municipalizados da educação, 290 em 2004, 229 em 2005, inativos, 371 em 2004, 347 em 2005, pensionistas, 73 em 2004 e 78 em 2005. Portanto, eu passo às mãos da vereadora Marilena Negro essa relação. O presidente tem uma cópia que consta deste relatório completo que eu entreguei a ela, cumprindo o compromisso da nossa última reunião, onde nós ficamos de apresentar esses dados desagregados. Então, absolutamente não há nenhum tipo de comportamento irresponsável. A Secretaria de Recursos Humanos tem, sim, todas as informações. O fluxo de nomeações, ele passa por crivo político, seria hipocrisia minha dizer que não existe, não faz, isso é natural, mas os critérios de contratação, por exemplo, de cargos em comissão, são estabelecidos pela Constituição Federal. É livre nomeação, mas nós primamos pela competência, pela capacidade do servidor ocupar aquele determinado cargo. E essa regra vem sendo, tentamos pelo menos cumprir na totalidade. Sabemos que muitas vezes não conseguimos, mas nós estamos fazendo um esforço brutal. Então, nós podemos frisar aqui que cargos em comissão, o mesmo número que tínhamos, continuamos tendo. Não há absolutamente nenhum acréscimo. Os gastos com o pessoal, como disse, tem uma variação desse pessoal terceirizado, que é uma questão de conceito, definido por esse planilhamento que o Tribunal de Contas nos impõe. Volto a dizer, essa planilha não é uma planilha que nós fazemos, nós apenas preenchemos, é uma planilha do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Muitas vezes, como disse os meus técnicos, têm contestado, porque tem informações, às vezes, que provocam até dubiedade naquele que vai fazer o acesso à leitura, mas também do ponto de vista técnico ela tem algumas deficiências, mas infelizmente nós temos que cumprir o que está na lei. Os cargos e empregos, né, que a senhora mencionou, quanto à previsibilidade, essas questões todas, os cargos estão estabelecidos todos em LDO, e nós temos uma reserva técnica, vereadora. Portanto, naturalmente que ocorre muitas vezes algum desvio de planejamento, não tenho a menor dúvida disso, não existe nem na própria iniciativa privada, planejamento 100% e que não tem absolutamente nenhum tipo de comportamento não afetado por fatores externos ou fatores exógenos, né? A Prefeitura não é diferente, naturalmente que nós temos, em que pese toda a rigidez das regras e leis que nós cumprimos para executar o nosso orçamento, nós temos o cuidado sempre de, quando planejar,
fazer uma reserva técnica para poder contemporizar essas situações que não foram previstas. Mas nós temos um controle muito rigoroso, mas não é finanças não que faz o controle, não é só deixar claro. Nós temos um controle financeiro de tudo aquilo que se movimenta via recursos humanos, tá? Mas o banco de dados é o mesmo. Aliás, nós temos diversas discussões com a Secretaria de Recursos Humanos, até em razão disso. Todos os dados que nós extraímos do mesmo banco de dados, portanto, não há que se falar que há dois controles, ou que um controla uma coisa, outro controla a outra. Cada qual na sua atribuição regimental, definida em decreto, definida em lei. E as movimentações todas previstas em estatuto, absolutamente não há nenhum tipo de comportamento da administração que favorece ou beneficia, ou de maneira discricionária, define condições diferenciadas para qualquer tipo de serviço público. Ela está estabelecida no estatuto e nós cumprimos rigorosamente o que lá está definido. Enfim, em resumo, era basicamente isso. Eu passo para o Risotti fazer algumas considerações conceituais. Eu vou deixar uma cópia, vereadora, então, conforme disse. Eu acho que a planilha da senhora não tem essa cópia. E aqui tem esse detalhamento, e eu deixo para todos os vereadores, deixo uma cópia com o Djair para tirar para todos os vereadores. Isso não há problema nenhum. Em relação ao gasto de pessoal terceirizado, cabe um apontamento. O Tribunal de Contas, assim como a Lei de Responsabilidade Fiscal, exige que contratos, não aqueles contratos diretos para contratação de pessoal, também sejam apontados na contabilidade. Então, não é só a despesa com contratação de pessoal feita diretamente pela Prefeitura que entra nesse demonstrativo. Também entram aqueles serviços cuja predominância seja de mão de obra. Isso não são todos os casos, são alguns casos somente, definidos por portaria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É importante apontar também que algumas dessas planilhas, a informação absorve o valor empenhado no momento. Então, mais uma vez, se confunde fluxo com estoque. Por isso que fica, muitas vezes, incoerente a posição percentual frente à receita corrente líquida. Por quê? Se há um acúmulo de empenhamento no primeiro quadrimestre, esse percentual sobre a receita corrente líquida vai ser alto. Se no momento seguinte ele se diminui, dentro do bimestre, ele vai ficar baixo. Então, aí é um pouco de entender como funciona a mecânica da planilha proposta pelo Tribunal de Contas para avaliar as despesas. O correto aí seria observar o valor liquidado mensal. O que é mais próximo do efetivamente pago. Não digo que é o efetivamente pago, porque muitas vezes a liquidação, que é aquele momento que antecede o pagamento, pode acontecer num mês e o pagamento acontecer no começo do mês seguinte, como é o caso de pessoal. As despesas da folha de pagamento são todas elas empenhadas dentro do mês. E muitas dessas despesas somente são pagas no começo do mês seguinte. É o caso dos encargos patronais. Então, nem sempre o empenhamento é a melhor informação para fazer esse tipo de proporção, esse tipo de levantamento. Talvez daí a observação de que os percentuais são díspares, são muito diferentes. Em relação às reservas, as diferenças de movimento de pagamento pessoal, as folhas de pagamento, de fato, elas não se apresentam regulares. Porque num mês se tem um movimento maior de férias, num outro momento se tem pagamentos de algumas vantagens que foram atendidas por lei, notoriamente. Então, é muito comum que mensalmente, de um mês para o outro, para ser afirmativo, os valores das folhas sejam muito diferentes. Não muito diferentes, mas bastante diferentes da regularidade. Tá certo? Não é. Satisfeita, vereadora? Eu fiquei com uma dúvida. Não sei se eu não entendi a questão, se foi respondida, mais uma vez, perdoe a minha ignorância. Mas foi citada a questão dos
cargos com a possibilidade de receber os 40%. Né? Eu acho que essa previsão, no meu entender, pelo menos enquanto era secretário da Saúde, me lembro que era feito desta forma, a previsão ela era feita de acordo com os cargos que nós tínhamos à disposição na secretaria, que haveria a possibilidade de, em sendo preenchido por alguém que fizesse jus, você já tinha que ter previsto isso no seu orçamento. Se eu estiver enganado, não sei se foi respondido, mas eu não me sentia contemplado. Vereador. É isso mesmo. Essa previsão o senhor tem... foi secretário, o senhor teve a experiência, mas é exatamente isso. Então não há nenhum vácuo entre aquilo. Sim, não tem como. Vereadora. Questão de ordem, só para esclarecer o vereador Júlio, é o seguinte: a lógica de determinação de cargo, de gratificação para cargo efetivo, ela é clara, é prevista em lei. A lógica da gratificação para assessor municipal é pela função, é pela designação de alguém, e não pela função, pelo cargo que ocupa, porque o cargo é genérico. Então, é essa oscilação que nós variamos. A pessoa pode estar fazendo uma função de assistente administrativo, de secretário administrativo, e não sabemos qual é o critério que o gestor, o chefe, vai utilizar para premiá-la ou não com o nível universitário. Então, nós sabemos que existem cargos de nível médio, com funções de nível médio, que estão recebendo. Então, essa lógica, realmente, ele não sabe nos receber. Mas é um tratamento desigual e diferente em relação ao funcionalismo público, e nós vamos ver isso com carinho, com bastante rigor. Só para esclarecer uma parte que não ficou, talvez não tenha ficado reforçada, a Secretaria de Finanças, junto com a Secretaria de Recursos Humanos, anualmente, estabelece um critério para as contratações, tanto da Secretaria de Saúde, como da Secretaria de Educação, que são áreas essenciais, e das demais secretarias. E isso é levado para o orçamento, ou seja, as dotações orçamentárias, então, para cada secretaria, por programas de governo, são estabelecidas com base nessa projeção, em conjunto. A Secretaria de Finanças estabelece valores ou leva planilhas para que se tenha compreensão de qual foi o movimento, conjunto, coletivo da Prefeitura, e desmembrando por secretaria e também por natureza de despesa. Então, essas informações todas, quem fornece é a folha de pagamento, cujo domínio é da Secretaria de Recursos Humanos. A Secretaria de Finanças nada mais faz do que acomodar essas informações, porque tem que atender a exigência legal de empenhamento, para atender a Lei Federal 4.320. Essa questão da reserva por quantitativo de cargos, ela fica sempre colocada dentro do orçamento pelo teto do cargo que vai ser ocupado. Então, se há um servidor que vai ocupar uma função ou um cargo dessa natureza e tem gratificação para receber correspondente ou estabelecido no estatuto, esse percentual, esse valor sempre vai ser inferior à totalidade do cargo que está sendo colocado. Então, o sistema de reserva pode, muitas vezes, se houver uma preferência por premiar o servidor que está na carreira, para ocupar o cargo em comissão, sempre vai haver uma folga. Nunca vai ultrapassar o valor que foi previamente estabelecido. Então, o problema é que não é possível contabilizar isso contabilmente ex ante, quer dizer, não é possível se antecipar. Isso é feito dentro do orçamento. O orçamento que é o indicativo disso. O município nunca pode ultrapassar o quantitativo de pessoal estabelecido no orçamento, senão por lei específica. Ou seja, para aumentar o valor que está estabelecido no orçamento, tem que vir à Câmara pedir. E tem que obedecer aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vereador Carlão. Bom dia a todos. O que eu estou percebendo é que, no dia de hoje, o que está se fazendo aqui, nesse resumo geral das receitas com despesas, enfim,
o que está se colocando aqui é que a prefeitura está estritamente cumprindo todas as leis. Ou seja, está se gastando 40,8 com o pessoal, quando poderia gastar até 51,3, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, e assim para a dívida líquida, e o que a gente pode perceber, tanto na fala do secretário Parimós, quanto do diretor Zé Roberto, é que até a cartilha do governo federal está sendo cumprida, e nas metas e ações da prefeitura. Mas não me parece que isso é uma medida que está sendo levada a sério em todos os setores. Então, eu tenho alguns questionamentos, e até achava que o Galego estivesse aqui, eu ia fazer essa pergunta para ele, se é que ele ia me responder, mas eu faço essa pergunta ao secretário de Finanças. E a gente tem os dados publicados na imprensa. Considerando que a receita prevista para o ensino fundamental, no orçamento de 2005, era de 64 milhões, está aqui na imprensa oficial, e a receita atualizada em dezembro de 2005, no quadro por natureza das despesas, foi de 71,6 milhões, os quebradinhos, considerando que essa receita está composta de recursos próprios, vinculados e também de convênios. Considerando que o valor do Fundef integra os recursos vinculados e no orçamento de 2005, o valor previsto para o Fundef era de R$ 26.542.500, considerando que no quadro consta que restou um valor a empenhar no ensino fundamental de R$ 3.069.693,92, eu pergunto, qual o valor total de recursos recebidos do Fundef em 2005? Qual é esse total? E os recursos foram utilizados integralmente? Em caso negativo, quanto representa o saldo do Fundef nesse saldo a empenhar? O Tribunal de Contas do Estado, TSE, apontou em 2002 e 2003 que a Prefeitura não utilizou a integralidade dos recursos do Fundef e não destinou aos professores como 14º salário, como prevê a Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Portanto, uma lei que, no meu entendimento, teria que ser seguida também. Por que isso ocorreu ou está ocorrendo? Essa é a minha pergunta, já que se procura cumprir todas as leis em vigor. É nesse sentido as minhas perguntas, porque, restando esse valor, por que não se destinou como 14º salário aos professores? Primeiro, porque não tem lei, vereador. Essa é a primeira resposta. Segundo, porque, veja, não é o assunto desta reunião, né? Descrever a questão do convênio, né? O Fundef, os gastos com o Fundef, enfim. O que eu posso dizer para o senhor, dentro da linha de discussão aqui hoje prevista, nós viemos aqui falar sobre os percentuais estabelecidos em lei, se eles estão sendo cumpridos ou não. Naturalmente, o senhor já viu, já frisou que eles foram cumpridos, né? Nós cumprimos rigorosamente os gastos estabelecidos no artigo 212 da Constituição com o ensino. Então, nós gastamos os 25% conforme determina a Constituição, nós aplicamos os 15% estabelecido, né, na LDB, nós aplicamos absolutamente, rigorosamente, todos os percentuais, não há absolutamente, o Risório está abrindo até aqui para ver se a gente tem alguma informação mais desagregada, porque, enfim, a planilha que nós temos aqui, essa que foi entregue aos senhores, que não tem detalhamento de Fundef, enfim, não tem todos esses dados. E aí a gente pode tentar acrescer alguma informação a mais, mas não há que se falar em 14º salário, primeiro que não há sobra de recurso para isso, primeiro que não há leis autorizando isso, segundo que não há absolutamente nenhum recurso que está sendo engavetado para poder ser utilizado como bem eu prouver. Você sabe disso, que a lei Diretrizes e Bases estabelece nos seus artigos 70 e 71 o que pode e o que não pode. Tá? Então, nós não inventamos gastos, não guardamos recursos, não estocamos recursos para fazer gastos que não estejam estabelecidos na lei. Só uma partezinha, mas o senhor ficou sabendo do apontamento do Tribunal de Contas do Estado, desses valores? Nós ficamos sabendo, sem dúvida nenhuma, entendeu? Então é real que isso ocorreu. Que nós pegamos isso, inclusive, vereador, com os professores. Não tem só esse apontamento. O Tribunal de Contas, todos os anos, ele faz
na sua análise, ele faz inúmeros apontamentos, né? E nós temos que responder a todos. Muitas vezes, eu posso dizer para o senhor que nós ganhamos 100% dos casos, né, quando esses apontamentos aparecem, porque há um erro de análise. Né? Os auditores, cada auditor que vem fazer a análise faz algum tipo de interpretação, muitas vezes equivocada. E um apontamento não significa que nós temos que corrigir aquilo. Nós vamos apresentar os nossos argumentos. Tá? Isso acontece em todas as esferas de poder. Quer dizer, o presidente está me dizendo aqui que a própria Câmara também tem apontamentos. É natural, muito difícil você ter um relatório anual do Tribunal de Contas que não tenha qualquer tipo de apontamento. Tá? Mas isso é uma coisa natural, que nós, dentro das possibilidades, procuramos sempre apresentar a nossa versão, enfim, o nosso critério. Como eu disse, nós nos pautamos exclusivamente por cumprir as leis. Nós somos pautados o tempo todo. Na educação, nós vamos, primeiro, Constituição Federal, depois vamos ver o que a LDB determina, enfim. Então, os gastos são rigorosamente cumpridos dentro desses limites, vereador. Não há que se falar de alguma forma de burlar esse limite. Ao contrário, até a gente pode colher isso, falando do ponto de vista político, com os resultados que o senhor vê aí na nossa rede de ensino, não é? Satisfeito, vereador. Vereador Pastor Roberto Conde, nenhuma questão. Vereador Julião. Só para complementar, Kubitz, eu acho que foi 29 milhões, se não me engano, o Fundef. A gente está tentando abrir aqui agora. 26. 26? É isso? Previsto, 26, 542 e 500. O Risotti vai entrar aqui, nós estamos tentando acesso aqui. Enquanto isso, a gente volta no valor para deixar claro. Vereador Gerson. Enquanto olha, deixa eu brincar um pouco, secretário, até que ele está procurando, porque esses dias a gente viu o pessoal aí que é candidato de gravata vermelha, teve até uma reportagem na Folha, no Estadão, estou vendo o secretário de gravata vermelha. Eu acho que não. Tomara que não seja, senão ele vai ter que deixar o posto em abril, e aí, em que pese toda a competência do Grisotti, não é? Mas o secretário também é muito importante frente à secretaria. Gerson sempre muito educado, muito lisonjeiro, né, comigo. Prefiro me abster de responder essa questão. Por enquanto, pelo menos não, vereador. Pode ser, eu passo para ele. Bom, depois, então, o secretário passa ao vereador, faz por escrito e ele vai estar explicando. Bem, da minha parte, como nós não temos nenhuma questão mais a ser feita, acho que satisfeitas as questões, principalmente da comissão mista da casa, eu passo a palavra ao secretário, se o senhor tiver mais alguma coisa. Não havendo mais nada a tratar da minha parte, presidente, eu passo, enfim, as considerações finais são essas. Não quero que interpretem ou que entendam que às vezes não queremos responder as questões, é que nós estamos aqui convidados, convocados, na verdade, a fazer essa audiência pública e se restringir aos limites estabelecidos pela lei de responsabilidade, né? Portanto, a gente vem e cumpre rigorosamente aquilo que pede. Não faltando, presidente, nossa vontade, nem tampouco oportunidade para a gente fazer, se quiserem, uma reunião específica sobre orçamento, sobre a execução orçamentária. Eu me comprometo, a senhora sabe da minha disposição para isso. A presidência tem certeza, até porque o seu compromisso em trazer o número de servidores, hoje o senhor comprovou que realmente se comprometeu e acabou cumprindo e trouxe para todos nós a folha constando todas as dúvidas e, como disse a vereadora Marilena na época, pedindo para que o senhor desmembrasse e assim foi feito. Agradecemos a presença de todos aqui nessa manhã, em especial os vereadores que compõem a comissão mista, os demais vereadores, principalmente da imprensa, que dessa maneira acaba levando para a população, em que pese ser uma audiência pública complexa, onde tem apenas números, basicamente, mas é muito importante esse comparecimento
para que a população, através da imprensa, fique sabendo de tudo aquilo que acontece na Prefeitura e na Câmara Municipal. Sob a proteção de Deus, agradecendo a colaboração de todos os funcionários, damos por encerrada esta nossa audiência pública, cumprindo o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, combinada com o artigo 166, no seu parágrafo 1º da Constituição Federal. Estão encerrados os trabalhos. As contas de luz vão ficar mais baratas para cerca de 1,5 milhão de residências em todo o estado. O benefício vem com a nova lei do ICMS, o Imposto sobre Mercadorias e Serviços. Essa lei foi sancionada ontem pelo governador Geraldo Alckmin. Os imóveis com consumo mensal de até 90 kW ficarão isentos do pagamento do ICMS nas contas de energia. Atualmente, a isenção já atinge quem consome até 50 kW por mês. Com a ampliação dessa faixa, o número total de residências beneficiadas será de mais de 3 milhões em todo o estado. Bem, o Paço Municipal de Jundiaí amanheceu sem os serviços de limpeza. Por que, Liliane? Marcelo, esse serviço é terceirizado, ou seja, ele é feito por uma prestadora de serviços contratada pela Prefeitura. E os funcionários da empresa cruzaram os braços sob a alegação de que estão sem receber o 13º, o salário de dezembro e alguns benefícios. Os trabalhadores da limpeza do Paço Municipal nem entraram no prédio. São 25 pessoas contratadas por uma empresa que presta serviços à Prefeitura. Segundo o sindicato que organizou a greve, os trabalhadores não receberam 13º salário de 2005, remuneração de dezembro e algumas cestas básicas do ano passado. A gente precisa receber. A gente só trabalha porque precisa e a gente não está recebendo, eu gostei. Porque a gente com a barriga vazia, a gente não tem força para trabalhar. Sem você chegar em casa, não ter faltar as coisas, e você trabalhar e não ter o dinheiro para comprar as coisas. E é duro a gente ver a dificuldade da gente e eles lá e não tá nem aí pra gente. Como forma de protesto, integrantes do sindicato vestiram roupas de Papai Noel e de palhaço com bananas na mão. Palhaço da forma que o trabalhador está sendo tratado, sem pagamento, sem benefício, sem 13º de 2005. E Papai Noel para simbolizar o Natal que eles não tiveram. A gente quer receber o 13º para poder pagar as dívidas. E a paralisação continua até quando? Até que tenha uma proposta que se cumpra, né, o que é norma, o que é lei. O pagamento dessas pessoas automaticamente volta a trabalhar. Representantes da Secretaria de Finanças, Administração e Negócios Jurídicos da Prefeitura se reuniram pela manhã para discutir o assunto. A assessoria de imprensa da Prefeitura informou que não há nenhum pagamento em atraso à empresa prestadora de serviços. O pagamento referente ao mês de dezembro vence hoje e ainda não foi pago porque a empresa não apresentou a documentação necessária.
Hoje pela manhã foi enviado um ofício para que a empresa apresente a documentação em 2 horas. Caso não seja cumprido, a Prefeitura estuda a contratação de uma outra empresa para que os serviços sejam mantidos. Ninguém da empresa foi localizada para falar sobre o assunto. 2 homens serão indiciados pela morte do porteiro José Rodrigues Macedo no dia 31 de dezembro em Jundiaí. Segundo o delegado Floresval Silva Santos, eles foram reconhecidos por testemunhas. Agora o delegado vai pedir a prisão temporária dos acusados. Outros 3 homens prestaram depoimento e também são suspeitos de participar do crime. O porteiro e outros 3 amigos foram atacados por um grupo de pessoas próximo ao viaduto da Vila Rio Branco, enquanto aguardavam ajuda para remover o carro sem combustível. Macedo foi atingido várias vezes na cabeça e chegou a ser socorrido ao Hospital São Vicente, mas não resistiu aos ferimentos. Juliana. Muito obrigada. As informações sobre o sistema de rodízio que está sendo feito em Sorocaba para que toda a cidade receba água. E longe do barulho das grandes cidades, turistas buscam no campo ar puro, sossego e muita segurança nestas férias. Essas são imagens da cidade de Votorantim, agora 12h31. Voltamos já já. Vem comigo, vem com a gente, você vai entender. FPM, evoluindo junto com você. Esse é o lugar que me reconhece, que me oferece o melhor. É essa estrutura que eu preciso adquirir conhecimento e no futuro eu acredito. Eu dou um passo de cada vez, minha opção não foi outro quem fez. Você pode crer, vai aprender. FPM, evoluindo junto com você. Processo Seletivo 2006, Faculdade Prudente de Moraes, evoluindo junto com você. Férias Carrefour. Nessas férias você vai aproveitar muito. Leite condensado LG. Compre a segunda unidade com 40% de desconto por apenas 95 centavos. A Prefeitura de Itupeva comunica que a Festa da Uva, que seria realizada nos dias 6, 7, 8, 14 e 15 de janeiro, foi cancelada em decorrência das fortes chuvas e do estado de emergência decretado na cidade. A Prefeitura agradece a compreensão de todos. Chegou o Chopp Belco, o primeiro chopp engarrafado que você já viu. Tão prático que você mesmo tira. Tira direto da geladeira para seu copo. Nossa, bom! Novo Chopp Belco, esse é na garrafa. Quem leu o Bom Dia vai bater um bolão. Na edição deste domingo você encontra o Guia do Paulistão 2006. Todas as informações do maior campeonato regional do país. Guia do Paulistão 2006. A tabela das séries A1 e A2. Os artilheiros, os estádios. Tudo sobre o seu time do coração. E muito mais em 68 páginas para você acompanhar lance a lance. Guia do Paulistão 2006. Neste domingo no Bom Dia, o jornal que desperta você. Saldão de Natal do Esplanada Shopping. Você compra de tudo e paga quase nada. De 6 a 8 de janeiro. Ofertas incríveis. Saldão de Natal do Esplanada Shopping. De 6 a 8 de janeiro. Especialize-se em Educação Especial, Psicopedagogia com Clínica, Ecologia e Gestão Ambiental, Língua Portuguesa, Docência, Educação Infantil, Gestão Educacional, cursos de especialização Lato Senso do CEUNSP. Uma alternativa que veio para facilitar a dona de casa e as indústrias alimentícias. Na série das melhores reportagens de 2005 do Nosso Campo, você vai ver nesse sábado como é produzido o ovo líquido. Produtores paulistas investem no limão siciliano. Ainda pouco usada no Brasil, a variedade é uma das mais consumidas nos Estados Unidos e Europa. E uma receita de bolinho de inhame. O Nosso Campo desse sábado aqui na TV Tem começa às 8 da manhã. Eu espero você. Até lá! Oferecimento Vanelville, lugar de gente feliz. A 7 minutos do centro de Sorocaba. E Farma Ponte, 3 vezes no cartão. Verão Farma Ponte, mais barato todos os dias. Bem, agora há pouco aqui no Tem Notícias, você que está acompanhando deve ter visto a Eliana Marques conversando, né, com o diretor do SAI, falando sobre o trabalho que está sendo desenvolvido lá na Serra de São Francisco pelos funcionários da autarquia para a recuperação da adutora que ficou danificada aí com o temporal do começo da semana. O repórter cinematográfico Roberto de Lima subiu a serra e fez essas imagens há poucos minutos. Funcionários trabalhando na recuperação da adutora. É um trabalho difícil
E para isso, logicamente, estão sendo usados cabos de aço, máquinas pesadas, né? Os tubos vão ficar suspensos para evitar o risco de que outros tubos também sejam atingidos. Todas as pedras, né, foram protegidas com lonas plásticas, como a gente pode ver nessa imagem. Está sendo, nesse momento, fixada a base que vai prender a armação de ferro e que, no final, deverá sustentar a tubulação por onde vai passar esta adutora de 800 milímetros, né, a principal, que é responsável por 50% de todo o abastecimento de Sorocaba. E já que estamos falando de abastecimento, vamos até a estação de tratamento do Cerrado com a repórter Eliana Marques, que volta a conversar com o diretor do SAI e agora vai tentar explicar para a gente como é que está sendo feito esse trabalho de distribuição da água. Não é isso, Eliana? É isso sim, Marcelo. Como você adiantou, aqui na estação de tratamento de água de Sorocaba, na região do Cerrado, essa estação é responsável por abastecer 85% da cidade de Sorocaba. Como a adutora rompeu e metade da população está sem água, a expectativa do SAI é que o abastecimento volte ao normal até a madrugada de domingo. Voltamos a falar então com o senhor Pedro Dalpian, que é o diretor aqui do SAI. Até que o abastecimento seja normalizado, as pessoas estão recebendo água em alguns períodos do dia. Explica pra gente como é que funciona esse rodízio. A parte que recebe por gravidade, o abastecimento é considerado normal. A nossa dificuldade maior são nas regiões que nós dependemos de bombeamento, principalmente a zona norte e a zona oeste da cidade. Nós estabelecemos um esquema de logística e estamos distribuindo com 20 caminhões em 60 escolas da rede estadual e da rede municipal, onde as pessoas podem buscar água. Também nós estamos recebendo a colaboração de empresas, de indústrias, que estão também disponibilizando água aos moradores da região. Agora, o acesso à água é limitado ou não, já que é feito emergencialmente por caminhões e, a princípio, distribuído nas escolas e as pessoas vão até as escolas buscar. Existe um limite de água que cada família pode pegar ou não? Não, não existe limite. A gente só recomenda que as pessoas vão com vasilhame, né, suficiente para poder abastecer e atender às suas primeiras necessidades. Como o SAI sabe quais são os locais que precisam receber água num determinado horário, ou pela manhã ou à tarde? As pessoas ligam. Como está sendo feito esse trabalho? Bom, nós fazemos todo um remanejamento em relação à parte que recebe por gravidade e a parte que recebe por bombas. Ontem nós fizemos um remanejamento de tal forma que boa parte da Zona Norte como da Zona Oeste recebessem água, principalmente as partes baixas. As partes altas via escolas. As pessoas devem ligar no 3224 5800